Fala galera do nono ano, tudo bem? Pessoal, do isolamento total por causa do coronavírus, né? Então a gente vai fazer as nossas aulinhas à distância. E para quem se lembra na última aula que nós tivemos presencial, nós estávamos falando daquele negócio de separação de mistura, lembra? Eu já tinha comentado algumas separações de mistura em sala de aula. Eu tinha falado de filtração, lembra disso? Lá do coar café. Eu tinha falado de alguns procedimentos. O que nós vamos fazer então? Eu vou dar seguimento nessa matéria para a gente acabar os módulos 5 e 6, tá bom? Então, olha aqui na tela. Olha aqui na tela, então, pessoal, é os módulos 5 e 6 que a gente vai trabalhar. Página 158. Então, se você quiser seguir a sua apostila enquanto eu dou aula, seria o ideal, porque a ordem dos meus slides é exatamente a ordem do teu livro, tudo bem? Então, o primeiro que eu quero comentar na aula de hoje, acha aí no livro de vocês, ó, na página 158, sifonação. Eu vou falar para vocês como funciona cada procedimento, tudo bem? E o primeiro é a sifonação. O que é a sifonação, pessoal? Ó, sifonação é quando você utiliza uma mangueira para tirar um líquido de um lado para pôr no outro. Sabe onde a gente usa muito sifonação? Quando a gente vai tomar algum refrigerante com canudinho. O canudinho seria um sifão. Sifão é qualquer mangueira, qualquer dispositivo que é usado para transferir o líquido de um lugar para o outro, tá? Tem um episódio tem um episódio inesquecível do Pica-Pau, que ele pega uma mangueira e rouba combustível do policial. Vocês já viram esse episódio do Pica-Pau, né? Acho que até comentei em sala de aula, não sei se essa informação eu já tinha dado para vocês, tá bom? E aí o que o Pica-Pau faz? Ele usa uma mangueira, um sifão, para transferir o líquido de dentro do tanque do policial para o tanque do carro dele. Então, sifonação é isso. É quando você utiliza qualquer mangueira ou qualquer sifão para transferir o líquido de um lugar para o outro, tudo bem? Aqui nos nossos desenhos, ó, dá uma olhadinha aí no desenho, pessoal. Ó, nesse primeiro exemplo, ele usa um sifão, uma mangueira para tirar o líquido aqui em cima para transferir para um outro recipiente. E aqui também, pessoal, é quando eu utilizo um líquido para separar de outro utilizando um sifão. Isso aqui é muito utilizado quando você tem acidente no mar com petróleo. Fica aquela mancha escura por cima, então eles utilizam uma mangueira, um sifão, e eles vão puxando com uma mangueira todo aquele petróleo que está em cima. Tudo bem que é sifonação, pessoal? Próximo. Separação magnética. A separação magnética, pessoal, é quando você quer separar o ferro de algum outro material, porque o ferro tem a capacidade de imantação. No livro de vocês está escrito separação magnética ou imantação, porque ele é atraído por um ímã. Então o que você faz? Você pega um ímã, aquele ímã atrai o ferro e separa do outro material que não é imantado, tudo bem? Aqui no nosso exemplo, ele dá uma mistura de limalha de ferro seria pó de ferro, tudo bem? E enxofre. O que acontece? O ímã atrai a limalha de ferro, deixando o enxofre que não é imantizado, tudo bem? Esse procedimento é muito utilizado em empresas de sucatas para separar o ferro de outros materiais. Então eu quero separar estruturas de ferro de outros materiais. Então eles têm um eletroímã, um caminhão imantizado, que atrai todo o ferro e separa dos outros materiais que não são imantizados. Tudo bem, pessoal? Próximo! Esse aqui a gente já comentou em sala de aula, centrífuga, tudo bem? O que é a centrífuga? A centrífuga é um aparelho circular, olha aqui no desenho, ó. Tá vendo esses tubinhos azuis aqui, ó? Aqui você coloca esses tubetezinhos aqui, geralmente dentro desse tubo tem sangue para fazer análise clínica de sangue. Por quê? Para fazer o exame de sangue, pessoal, você tem que separar a hemácia, que é a parte sólida, do plasma, que é a parte líquida. Então o que acontece? Dentro desses tubetezinhos aí, ó, eles colocam o sangue. E para que o plasma se separe da hemácia, para que eu possa separar a hemácia do plasma, eles colocam dentro de um aparelho circular. Olha aqui à direita, ó. Esse aparelho lá dentro ele tem um motor e esse motor gira bem rápido, em torno de 4.000 rotações por minuto, de modo que ao girar rapidamente, essa parte sólida decanta, ou seja, vai para o fundo mais rapidamente. É a mesma coisa quando eu coloco bastante Nescau no leite. Quando você põe muito Nescau no leite, o Nescau ele vai indo para o fundo. A centrífuga ela acelera a ida desse Nescau para o fundo. Essa é a função da centrífuga. Então ele até fala aqui, ó, centrífuga
instrumento utilizado para acelerar a sedimentação. Então, centrifugação é um aparelho, a centrifugação é um processo que utiliza um aparelho chamado centrífuga, que acelera o processo de sedimentação do material. Tudo bem, pessoal? Próximo. Catação. Pessoal, agora que a gente está em casa, a mãe pede para a gente ajudar, né? Ai, filho, faz isso, lava a louça para a mãe, não sei o quê. E uma das coisas que a mãe já deve ter pedido para vocês é para escolher feijão. Já pediram isso para escolher feijão? Isso é chamado catação. Catação é quando eu utilizo pinça ou as próprias mãos para separar um material do outro, tá? Então aqui ele te até dá um desenho, um exemplo. Quando a gente escolhe feijão, a gente está fazendo uma catação. Alguém já brincou aqui de pega-vareta? Pega-vareta é aquele joguinho, aquela brincadeira que você vai separando as varetas por cor. Isso é uma catação. Você está catando as varetas e separando por cor. Entenderam que é uma catação? Próximo. Levigação. Pessoal, esse aqui já é um pouquinho mais complicado de entender. A levigação é quando você utiliza a força da água, a força de uma pressão de água, uma corrente de água, para separar um material de outro. Você já deve ter visto na sua casa, ou sua mãe, ou seu pai, ou a mulher que ajuda a limpar a casa, colocar o dedão na ponta da mangueira para que a água tenha mais pressão para poder empurrar uma areia. Isso é uma levigação. Você utiliza a força da água para separar um material mais leve de um material mais pesado. Esse procedimento, gente, é muito utilizado nos garimpos. Dá uma olhadinha nesse desenho, ó. Essa mulher aqui, ó, provavelmente ela trabalha numa região de garimpo, tudo bem? E aqui dentro tem uma rocha que eles acreditam ser ouro, tá bom? E eles pegam essa panela é chamada de bateia. A bateia é como se fosse um chapéu chinês, mas ao contrário. Ela tem esse formato aqui, ó. Vocês conseguem ver na câmera? Consegue, né? O que vai acontecendo? Com movimentos circulares, fazendo isso aqui, ó, ela vai fazendo com que a força da água vá tirando essa rocha. Até no fundo dessa bateia se deposite a rocha que eles acreditam ter ouro, tá? Então eles utilizam a força da água, a corrente da água, para ir arrastando o material mais leve do material mais pesado. Tudo bem que é uma levigação? Próximo. Flotação. Pessoal, essa flotação é muito interessante. O que é flotação? Você já deve ter visto numa piscina, uma piscina que tem areia e folha. Quando uma piscina está suja com areia e folha, você percebe uma coisa interessante. As folhas ficam na parte de cima da piscina e a areia fica na parte de baixo da piscina, certo? Então fica um em cima, outro embaixo. Como eu consegui separar um em cima e outro embaixo? Porque no meio tem água. Então a flotação é quando eu utilizo qualquer líquido, geralmente é água, para separar um material que flutua de um material que afunda na água. Olha o desenho nosso que interessante. Ele colocou uma mistura de areia e serragem. Para quem não sabe o que é serragem, é pó de serra. Tudo bem? Aí ele colocou água. O que aconteceu com a serragem? A serragem flutuou. A areia afundou, separando uma da outra. Isso é uma flotação. Então, flotação é quando você utiliza um líquido, geralmente é água, para separar um material que flutua de um material que afunda. Entenderam o que é flotação, gente? Próximo. Peneiração ou tamização. Pessoal, a peneiração você já deve ter visto na cozinha de casa. É quando a gente utiliza uma peneira para separar grãos maiores de grãos menores. A peneira ela é cheia de buraquinho, né, como se fosse uma redinha. Por esses buraquinhos passa o material que tem menor diâmetro e na peneira fica o material que tem maior diâmetro. Utiliza muito em construção civil, pedreiro principalmente, para separar, para poder peneirar a areia de pedra. Algumas pessoas também que tomam aquele leite de saquinho, aquele leite que tem nata, utiliza a peneira para separar a nata do leite, tá? Muita gente confunde peneira com filtro. Toma cuidado, tá, gente? O filtro que a gente viu na última aula presencial, os buraquinhos dele é imperceptível a olho nu. Os orifícios são bem pequenininhos. Já a peneira, a gente consegue ver esses orifícios a olho nu. Tudo bem? Então a peneira ela serve para uma separação mais bruta de um material que tem um grão maior do que daquele que tem um grão menor, tá? A peneiração também pode ser chamado de tamização. Isso que é muito importante se dizer. Tá bom? Próximo.
Ventilação, pessoal, esse ventilação é muito interessante. Lembra que na levigação a gente utiliza a força da água para separar um material mais leve de um mais pesado? Aqui a gente usa a corrente de ar. Então a gente utiliza o vento para separar um material do outro, uma corrente de ar. Sabe onde a gente vê muito isso? Empresas de lavacar, para tirar a poeira de dentro do carro, eles usam um jato de ar. Um jato de ar que faz assim, ó. Quando ele pega esse jato de ar, ele está separando a areia de dentro do carro, que são partículas mais leves, de outras estruturas dentro do carro que é mais pesado. Tudo bem? Algumas pessoas antigamente criavam passarinho. Pessoal, eu não gosto de criar passarinho. Se você tiver passarinho, tá bom? Tadinho. Não compra passarinho para criar, não. Tá bom? Mas assim, algumas pessoas ainda criam passarinho e dá aquele painço. Painço ou alpiste é a comidinha do passarinho de gaiola. E as pessoas utilizam a força do sopro, né? Faz assim, ó, para poder separar as partículas mais leves das mais pesadas. A gente também utiliza a ventilação, pessoal, para separar a casca de amendoim. Às vezes tem amendoim com casca, você assopra assim, ó, para poder separar as casquinhas de amendoim. Isso é uma ventilação, tudo bem? Então, qual que é a diferença da levigação para a ventilação? Na levigação, você utiliza a corrente de água. Na ventilação, você utiliza a corrente de ar. Tudo bem, pessoal? Próximo. Dissolução fracionada. Pessoal, esse aqui é muito legal. Quando a gente fala a palavra dissolução, a gente imagina dissolver algo. Dissolução é dissolver algo. Então, o que é uma dissolução fracionada? É quando você quer separar duas coisas, onde uma delas dissolve na água e a outra não. Olha esse desenho nosso. Acompanha pelo desenho aí do slide. Ó. Ele colocou aqui, ó, sal e areia. Tá vendo? Como ele vai fazer para separar sal de areia? Primeiro, ele joga água. Ao jogar água, pessoal, quem dissolve na água? O sal. E a areia? A areia não dissolve. Então ele pega essa mistura, olha aqui na frente, ó, essa mistura que tem água e sal, que a gente chama de solução de água e sal, e a areia lá no fundo. Aí ele pega um filtro, o filtro a gente viu na aula passada, igual aqueles filtros de coar café, e joga no filtro. Quem que passa pelo filtro? A água e o sal. Quem fica no filtro? A areia. Pronto, eu já separei a areia da água e sal. Aí é simples, é só pegar essa mistura de água e sal, jogar no fogo, a água evapora, ela ebule, restando o sal. Pronto, você separou o sal aqui de dentro do recipiente da areia que ficou lá no filtro. Deu para entender, pessoal? Então a dissolução fracionada, para dar certo, você tem que ter dois materiais onde um dissolve na água e o outro não. Daria para usar esse método, por exemplo, para separar sal e açúcar? Não, porque tanto o sal quanto o açúcar, os dois dissolvem na água. Aí ao jogar água, nenhum deles ficaria no filtro. Deu para entender isso, pessoal? Então a dissolução fracionada ela é usada quando você tem dois materiais sólidos, de modo que um dissolva na água e o outro não. Tudo bem? Próximo. Fusão fracionada. Gente, a fusão fracionada ela é muito difícil de fazê-la, tá bom? Primeiro, o que é fusão? Que a gente já aprendeu, já fez até prova disso. Fusão é quando o sólido vira líquido. Então, o que é fusão fracionada? Eu pego esses dois sólidos, eu vou esquentando, 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 até um deles derreter. Quando um deles derrete, um fica líquido, o outro fica sólido. Aí eu ponho no filtro, passa pelo filtro aquele sólido que agora é líquido, derretido, e fica no filtro aquele material que não derreteu. Então olha aqui no desenho que dá para ver legal. Ó. Ele deu uma mistura de enxofre e areia. O enxofre, gente, é um pozinho amarelo que ele derrete muito fácil. Então eu vou pegar esse enxofre e areia e aquecer. Ao aquecer, o enxofre derrete, ou seja, ele fica fundido, ele sofreu uma fusão, e aqui embaixo fica areia sólida. Aí eu posso ou entornar o becker é virar o copo, ou pegar um filtro, de modo que o líquido escorra de um lado, deixando a areia separado do outro. Só um detalhe, pessoal, esse procedimento não dá para ser feito quando os dois materiais derreterem à mesma temperatura. Então vamos supor que eu tenho dois sólidos, os dois derretem a 10 graus. Se eu aquecer a 10 graus, os dois derretem, não dá para separar um do outro. Esse procedimento é muito usado quando um derrete, por exemplo, a temperatura de 0, outro derrete a temperatura de 1000. Aí, a hora que chegar a 0, um derrete e o outro não, aí separa um do outro. Tudo bem, pessoal?
Gente, e o último processo aí de separação de mistura heterogênea, acompanhando o livro de vocês, pode ver que eu estou indo na ordem do livro de vocês, tudo bem, pessoal? É a cristalização fracionada. É desse método que se retira o sal de cozinha da água do mar, tudo bem? Você sabe qual que é o estado do Brasil, o maior produtor de sal de cozinha? É o estado do Rio Grande do Norte e tem uma explicação geográfica para isso, duas explicações geográficas. A primeira é que para você tirar o sal da água do mar, essa água tem que evaporar. Para evaporar, preciso de sol. Então, vou instalar minha indústria no lugar que mais bate sol no planeta, que é na linha do Equador. Você já deve ter aprendido isso em geografia. E você pode ver que o estado do Rio Grande do Norte está bem na linha do Equador. E o outro motivo é que se você pegar o mapa do Brasil, você percebe que o Rio Grande do Norte é o estado que está na linha do Equador mais próximo da Europa, porque a gente exporta esse sal para a Europa. Então, para facilitar o transporte marítimo e também estar na linha do Equador, por isso a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é a maior produtora de sal de cozinha do Brasil, tudo bem? Então, como é que funciona a cristalização, pessoal? Olha aqui o desenho, ó. Eu tenho água do mar, aí eu coloco essa água do mar em grandes tanques chamados evaporadores. São tanques bem largos, só que rasos, eles não são tão fundos. Por quê? Quanto mais raso for, mais água eu consigo evaporar. Então, volta no desenho, ó. O sol bate no evaporador, a água evapora. Conforme a água vai evaporando, quem que vai ficando? Os cristais de sal, daí que chama cristalização, que vai sobrando os cristais de sal. Por isso ele retém, olha aqui no meu desenho, nos cristalizadores. Estão entendendo isso, pessoal? Beleza. Chegou no cristalizador, passa-se um vapor de água, não pode ser água, senão vai dissolver esse sal de novo. Passa um vapor d'água para lavar esse material. Estoca ele e depois que ele é estocado, que tira toda a umidade da lavagem ou da água que ele pode ter, ele é embarcado. Então a cristalização, gente, é um procedimento de separação onde eu evaporo o líquido, restando os cristais sólidos, tá bom? Pode ver que quando o sal ele é produzido na forma de sal cristalizado, igual o sal grosso, aqueles de churrasco. Aí ele vai para um aparelho que vai triturar e fazer o sal refinado. Deu para entender isso, pessoal, o que é cristalização? Muito bem, pessoal. Aqui a gente termina o processo de separação de mistura heterogênea. Heterogênea é quando não se mistura. Agora a gente vai aprender os processos de separação de misturas homogêneas, quando eu tenho sólido e líquido ou líquido e líquido que se mistura. Tudo bem? E seguindo a ordem do livro de vocês, a primeira que a gente vai ver é a destilação simples. Pessoal, a destilação simples ela é muito comparada ao ciclo da água. Como assim, Juro, ciclo da água? Vamos lembrar como é o ciclo da água? A água está no rio, bate sol, essa água evapora. Lá em cima, esse gás, essa água evaporada, ela se resfria, transformando-se em água líquida e formando as nuvens. E aí ela cai na forma de chuva. Então a água do rio virou gás, lá em cima o gás resfriou, voltou a ser líquida em forma de chuva. E aí eu tenho o ciclo da água. Qual que é a comparação que eu estou querendo fazer com a destilação simples, pessoal? A destilação simples ela é muito usada quando você tem um líquido e um sólido que se dissolve. Por exemplo, água e sal. Como é que funciona? Acompanhe o desenho que agora eu preciso da sua ajuda. Ó, aqui dentro desse balão aqui, ó, é colocada a água e o sal. E aí eu aqueço, isso aqui é chamado bico de Bunsen, ou bico de aquecimento, ou bico de gás, tá bom? E quando eu aqueço isso aqui, essa água começa a evaporar. Conforme ela vai evaporando, ela sobe, o sal não evapora, porque o sal só evapora a mais de 1000 graus, então eu vou aquecer até 100 graus para a água poder evaporar. E a hora que ela evapora, ela não tem saída por cima, porque perceba que aqui em cima tem uma rolha vedando. Estão vendo no desenho, pessoal? Muito bem. Como o vapor não tem por onde sair, ele entra dentro desse aparelhinho aqui chamado condensador. Esse condensador, gente, está entrando e saindo água da torneira dele. A água da torneira está entrando e saindo de modo que o vapor que passar lá dentro seja resfriado por essa água da torneira, que fica uma coisa bem clara, tá bom? Essa água da torneira que entra e sai, ela não tem contato direto com o vapor que está passando. O vapor está passando, olha o desenho, pelo meio, como se tivesse um vidro oco aqui no meio. E a água da torneira ela está entrando e saindo por fora, tudo bem?
Então, o que acontece? Esse vapor de água entra no condensador. Quando esse vapor entra, a água do lado de fora vai resfriando esse vapor, fazendo com que ele volte a ser líquido. Voltando a ser líquido, a água cai aqui separada do sal dentro do Erlenmeyer. Deu para entender, pessoal? Por que eu comparei esse processo ao ciclo da água? É como se esse copo aqui, esse balão de vidro, fosse água do mar. Aí, devido à ação solar, o sol é como se fosse o bico de gás aqui, esquenta a água, essa água evapora e entra no condensador. O condensador é como se formasse as nuvens. E aí chove, a água retorna. E uma coisa muito interessante, quando chove, essa água retorna sem sal, porque o sal não evapora junto com a água. Entenderam o que é destilação simples, pessoal? Então, a destilação simples ela é usada para separar um líquido de um sólido que se mistura, por exemplo, água e sal. Tudo bem? Agora eu vou falar para vocês da destilação fracionada, que é um pouquinho diferente da destilação simples. Primeiro, a destilação simples, eu acabei de falar para vocês, que é para separar um líquido e um sólido que se misturam. Lembram disso? A destilação fracionada ela é utilizada para separar dois líquidos que se misturam. Por isso no desenho, olha o desenho aí, eu dei o exemplo de água e álcool, porque água e álcool são dois líquidos que se misturam. Tudo bem, pessoal? Qual é a diferença da simples para a fracionada? Olha o desenho. Você está vendo aqui onde estou apontando com a seta que tem uma torre? Isso é chamado torre de fracionamento, daí que vem o nome destilação fracionada. Na torre de fracionamento, pessoal, ela é cheia de bolinhas de vidro, cheio de caquinho de vidro, que vai impedir que um líquido suba junto com o outro para dentro do condensador. Essa fracionada, essa torre de fracionamento, ela serve para purificar o líquido que está subindo. Como assim, Jura? Não entendi. Então, olha aqui meu desenho. Ó. Imagine que aqui dentro eu coloquei a água e o álcool. No exemplo aqui, pessoal, ele está falando água e acetona. Pode ser água e álcool, água e acetona, desde que seja dois líquidos que se misturam. Tudo bem? Então, vamos pegar o exemplo do desenho. Vai, água e acetona. Vocês sabem muito bem, principalmente as meninas que utilizam muito líquido acetona para remover a tinta esmalte, que a acetona ela evapora primeiro que a água. Então, conforme eu vou aquecendo, a acetona evapora, só que algumas moléculas de água começam a evaporar junto com a acetona. Pessoal, pensem comigo. Se a água subir junto com a acetona, eu vou estar fazendo a separação? Não, porque a minha intenção, o meu objetivo é que a acetona não suba com a água. O meu objetivo é que a água fique e a acetona suba sem água. Então, volta no desenho. Ó. Conforme a acetona vai subindo, algumas moléculas de água querem subir junto. Aí que entra a função dessa torre. Essa torre impede que a água suba com a acetona. É como se essa torre falasse assim para a água, desce porque não é a hora de você subir. Então essa torre de fracionamento, ela impede que a água suba, só subindo a acetona. E aí, gente, daqui em diante, a hora que chega aqui, o processo é a mesma da simples. A acetona vaporizada entra no condensador, ela é resfriada e volta a ser líquida. Então você separa a acetona da água líquida. Então, gente, a grande diferença da destilação simples para a destilação fracionada, simples separa um sólido de um líquido que se mistura. Fracionada separa dois líquidos que se misturam. Na simples, pessoal, não tem essa torre de fracionamento porque o sal não vai evaporar junto com a água. Já na fracionada tem que ter essa torre de fracionamento para impedir que um líquido suba com outra e não seja feita a separação dos dois líquidos. Deu para entender, pessoal, a diferença de um para o outro, beleza? E para a gente finalizar o último... Ah, não, perdão. No livro de vocês aí, ele coloca assim, além do estudo, ele dá o exemplo do petróleo. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais do petróleo mais para frente, mas só para vocês entenderem, o petróleo, tira-se muito derivado do petróleo. É do petróleo que tira a parafina da vela, tira o gás de cozinha, tira a gasolina, tira o óleo diesel, tira um monte de derivado, do petróleo. Só que para quem já viu o petróleo em algum documentário, ele é um líquido preto, é um líquido denso, escuro, tudo bem?
que faz as refinarias de petróleo? Eles pegam esse petróleo lá das profundezas, pode ser de origem marítima ou terrestre, tá bom? Geralmente você pega a bacia de Campos, que é a maior produtora de petróleo do Brasil, chama bacia de Campos porque fica numa cidade do Rio de Janeiro chamado Campos de Goytacazes, tá bom? Eles pegam esse petróleo é levado para dentro da refinaria. Olha o desenho, pessoal, ó. Esse petróleo ele entra dentro dessa fornalha. Lembra que o petróleo ele é uma mistura de líquido, tá? É uma mistura homogênea de líquido. Você não consegue enxergar os líquidos que estão no petróleo. Quando você coloca na fornalha, você aquece essa mistura até ela virar gás, virar vapor. Agora, olha que interessante. Tá vendo essa torre? Essa torre é chamada torre de fracionamento. Conforme o petróleo vai subindo na torre, a torre vai resfriando. E dependendo da temperatura que está, esse gás ele vai se resfriando e vai virando líquido. Ele vai sofrendo uma liquefação. Lembra que a gente aprendeu isso? E dependendo do setor que ele tiver da torre, ele vai tornando líquido em diferentes temperaturas, separando diferentes frações do petróleo. Então, olha no desenho, ó. A 400 graus eu começo a tirar óleo lubrificante, cera de parafina e asfalto, porque nessa temperatura as frações do petróleo já estão virando líquida e algumas delas até sólido, que é o caso do asfalto. Já a 370, quem é que começa a virar líquido? O óleo combustível. A 300, quem é que começa a virar líquido? O óleo diesel. A 200, quem começa a virar líquido? O querosene. Então, pessoal, as frações do petróleo elas vão subindo na torre em forma de vapor e a hora que atinge a temperatura que esse vapor vira líquido, eles vão escorrendo e saindo nas bandejas laterais. É assim que eles vão retirando as frações do petróleo. Então, por isso a separação do petróleo é um exemplo de destilação fracionada, porque o petróleo é uma mistura de líquidos homogêneas que é separado por variação de temperatura. Deu para entender isso, pessoal? E agora sim, o último do livro de vocês, para a gente encerrar os módulos 5 e 6, tudo bem? Liquefação fracionada, pessoal. O que é uma liquefação fracionada? Você sabe que o nosso ar, o ar atmosférico, esse ar aqui que a gente vive da atmosfera, ele é uma mistura de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. Jura, é possível tirar o nitrogênio e separar do oxigênio do ar? Sim, fazendo uma liquefação fracionada. Primeiro, vamos lembrar o que é liquefação mesmo? É quando o gás volta a ser líquido. Então, o que eu faço, gente? Olha o desenho. Aqui dentro, ó, eu coloco o ar e eu vou resfriando o ar, vou resfriando o ar, vou resfriando o ar em temperaturas tão baixas, em torno de menos 196, menos 200 graus. Deu para entender isso? O que acontece, pessoal? Conforme o ar vai entrando aqui, vai sendo resfriado, algumas frações desse gás vai virando líquido. Por exemplo, o gás nitrogênio vira líquido a menos 196. Então, nesse setor da bandeja, o gás nitrogênio vira líquido, eu separo o gás nitrogênio. Já em outro ponto da bandeja, pessoal, o gás argônio vira líquido a menos 186. Já o gás oxigênio, ele vira líquido a menos 183. Então, em diferentes pontos desse sistema, eu vou conseguindo tirar cada fração do ar, cada fração gasosa do ar, transformando em líquida. E conforme eu vou transformando em líquida, liquefazendo, eles vão saindo nas bandejas, separando um do outro. Isso é chamado liquefação fracionada. Então, a liquefação fracionada é usada para separar misturas gasosas, onde eu vou resfriando o sistema e esse gás volta a ser líquido e conforme ele vai voltando a ser líquido, eu vou separando um do outro. Pessoal, deu para entender cada processo de separação de mistura? Como é uma aula à distância, é uma aula gravada, se você não entendeu, assista de novo, tá bom? Não tem erro. Se você tiver alguma dúvida, eu estou no grupo do WhatsApp de vocês, tudo bem? Entra no grupo do WhatsApp, manda dúvida ou alguma particularidade, que aí eu vou tirando essa dúvida para vocês, tudo bem? Pessoal, antes da nossa aula acabar, com certeza eu preciso fazer os 2 exercícios com vocês. Então eu quero que vocês pausa o vídeo aí, pega o livro de vocês, tá bom? Pausa o vídeo, ó, pum, pausou. Vocês vão pegar aqui, ó, a página 163, tá vendo aqui em cima, ó, a página 163, tá bom? Página 163, módulo 5 e 6, a gente vai fazer exercício de aplicação. São 2 exercícios de aplicação e o que eu já aconselho vocês? Lembra que a gente sempre faz o proposto como tarefa?
Vocês podem pegar o exercício proposto e ir fazendo, porque quando as aulas voltar, que vai ser em breve, se Deus quiser, no primeiro dia de aula que eu voltar, eu vou falar, galera, eu quero as tarefas dos módulos 5 e 6, eu já quero que ela esteja pronta, tudo bem? Eu quero que você faça a tarefa logo depois dessa aula, combinado? Então vamos lá para o primeiro exercício, pessoal. Siga as instruções do professor para a demonstração de algumas técnicas. Aí ele dá aqui, ó, água, enxofre em pó, óleo e tal. Pessoal, a gente não vai fazer experiência, só que a gente vai imaginar a experiência. Olha o que ele fez. Ó, primeiro, como fazer? Misturem um becker. Para quem não sabe o que é um becker, é como se fosse um copo. Imagina um copo normal, um copo esses que a gente toma água, tudo bem? Com água e enxofre em pó. Parou. Água, todo mundo sabe que é água. O enxofre em pó, eu já disse, ele é um pozinho amarelo, pessoal, que ele não mistura com a água. Então, imagina o enxofre em pó como sendo terra, tá? Que é um sólido que não mistura na água. Então, se eu tiver água e enxofre em pó, o que vai acontecer com o enxofre em pó? Ele vai ficar separado da água e vai depositar no fundo com o passar do tempo, beleza? Misture no funil de vidro água e óleo, mexa e coloque no suporte para funil. Pessoal, o que ele manda eu fazer agora? Ele fala para eu pegar um funil, aquele funil de decantação que eu falei em sala de aula, que tem uma torneirinha embaixo, pôr água e óleo lá dentro. O que a gente tem que lembrar? Que quando eu ponho água e óleo se mistura? Não, eu vou ter água embaixo e óleo em cima, tudo bem? Converse com os colegas e com a ajuda do professor, decida como fazer a separação da mistura sugerida. E agora responda. Primeiro, quais métodos de separação de mistura foram usados na demonstração e explique. Pessoal, como eu peguei essa questão do livro do professor, já está com a resposta em azul, tudo bem? Vamos ler que de acordo com a leitura, vocês podem até preencher aí o caderno de vocês, tá bom? De acordo com a leitura eu vou explicando. Então primeiro, ó, a misturar foi utilizada uma filtração simples. Lógico, gente, você pega um papel filtro, igual esses de coar café, você joga a água e o enxofre. Como eu falei que o enxofre não mistura na água, quem que vai passar pelo filtro? A água. Quem que vai ficar retido no filtro? O enxofre. Ele fala aqui, ó, o enxofre ficou retido no filtro e foi separado da água. Beleza? Agora, gente, a misturar água e óleo. Água e óleo não se mistura. Na água e óleo, pessoal, aquele funilzinho, lembra aquele funil que eu expliquei na sala? Eu tenho água embaixo, óleo em cima. Abro a torneira, quem que escorre? A água. Quem que fica lá dentro? O óleo. Vocês têm até o desenho desse funilzinho no livro e no caderno de vocês que eu expliquei. Esse processo é chamado decantação. E ele fala aqui, ó, a mistura B foi utilizada a decantação. Após a mistura de óleo e água, foi necessário aguardar para que a água se separasse do óleo. É óbvio, né, gente? Por quê? Quando você tem uma mistura de água e óleo, você tem que esperar o óleo subir e a água descer. E em seguida abriu a torneira do funil para que a água fosse transferida para outro recipiente. Então é um funil que você abre a torneira, a água como fica embaixo, ela escorre, hora que chega no limite do óleo você fecha. Você vai ter o óleo dentro do funil e a água por baixo. Tudo bem? Ok, o item A? Vamos para o item B, pessoal. Pensando nos métodos estudados, se você tivesse uma mistura de feijão com pedra, qual que seria o melhor processo? Olha a resposta, é óbvio, gente, catação. Você tem feijão e pedra, você vai escolher o feijão e separar da pedra. Lembra que eu falei das mãozinhas, que a gente utiliza a própria mão? Separa o feijão, separa da pedra. Isso é uma catação. Essa é facinha. Próxima pergunta. Se a areia tivesse misturada com pó de ferro, falou a palavra ferro, o que a gente lembra? Ímã. Tá? Descreva como seria essa separação. Separação magnética com auxílio de um ímã. Pessoal, falou a palavra ferro, já pensa em separação magnética, já pensa no ímã atraindo ferro. Tudo bem? Último. Descreva o processo de destilação na separação da mistura de água e sal. Pessoal, esse exercício ele vai querer que a gente descreva esse processo aqui, ó. Ou seja, a destilação simples. Então, primeiro a gente vai relembrar para depois ir para a resposta. Então vamos relembrar, ó. Coloca-se a mistura de água e sal dentro do balão de vidro e aquece o sistema. Ao chegar numa temperatura de 100 graus, a água evapora, separando do sal. O vapor de água entra dentro do condensador, que é resfriado e volta a ser líquido, entrando dentro do Erlenmeyer, separando do sal. Vamos ver a resposta que o livro trouxe para nós? Olha lá, ó. A mistura de água e sal fica no recipiente que será aquecido, aquele balão.
a água evapora e passa pelo tubo condensador, que condensa o vapor de água. Lembra aquele tubo condensador? Em seguida, o líquido cai em outro recipiente, que lá no nosso desenho era um Erlenmeyer. Dessa forma, o sal fica dentro do primeiro balão. Tudo bem, pessoal? Facinho. E aí, para a gente terminar a nossa aula, questão 2 e última, ele fala assim, ó. Na perfuração de uma jazida de petróleo, a pressão dos gases faz o petróleo jorrar para fora. Ao reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Em razão das impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos de purificação antes do refino. Pessoal, vamos entender que a pergunta é em cima disso. Ó. Primeiro processo, separá-lo da água salgada. Então, o primeiro processo tem que separar o petróleo da água salgada. Pessoal, petróleo dissolve na água? Não. Isso quer dizer que o petróleo, o próprio nome já diz, petróleo vem de óleo. Petróleo é como se fosse um óleo. O óleo não mistura na água. Acabamos de falar isso. Se eu tenho óleo em cima e tem água embaixo, o que eu faço para separar o óleo da água? É aquele da torneirinha, do funil de decantação, tá? Então, põe a água, pega o petróleo, abre a torneirinha, quem que escorre a água, separando do petróleo. Então, para separar 2 líquidos que não se misturam, como a água e o petróleo, é a decantação, por aquele funil de decantação. Continua a leitura. E separá-lo de impurezas sólidas como areia e argila. Pessoal, muito simples. O que eu posso usar para separar água de areia e argila? Um filtro, uma filtração. Quem que vai parar no filtro? A areia e a argila. Quem que vai descer pelo filtro? A água. Então ele quer saber o nome dos 2 processos. Decantação, para separar o petróleo da água pelo funil de decantação, pela torneirinha. E a filtração, onde eu coloco um filtro para separar a areia e a argila da água que passa pelo filtro. Por isso a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Essa foi a aula da nossa semana, tudo bem? Na semana que vem estarei gravando um vídeo novo, a gente vai começar a apostila nova aí, beleza? A gente vai para o módulo 7, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp para mim, que eu mando um áudio explicando para vocês. O importante é a gente dar seguimento na matéria sem ter prejuízo para vocês e principalmente, se Deus quiser, a gente vencer esse coronavírus, tudo bem? Galera, obrigado pela sua atenção, faça a tarefa, não esqueça, estamos juntos sempre, beleza? Valeu, galera!